Cheguei agora, mas é verdade que esse cara tá tentando justificar o ataque? Ó pra isso. Samuca, meu brother, meu grande amigo. Olha pra aí. Não é isso não, velho. Justificar o ataque. Justificar o ataque. O professor foi bem claro, que eu gostei de sua fala. Talvez nenhuma vida, ó, o que você falou é muito profundo. Sim. Nem a vida de nenhum ser, você não falou ser humano não, Sim. de nenhum ser no sentido mais amplo. Justifica qualquer coisa. Isso. Mas o que a gente está tentando aqui, viu, querido Samuca, e todo mundo que está ouvindo a gente, é tentar entender, porque o que a mídia coloca pra gente é como se fosse assim: os palestinos são tão fila da puta que os caras chegaram barbarizando tudo e porra, e acabou. É isso. É como se fosse isso. E que a gente não tá perdendo a oportunidade de entender um pouco mais sobre esse conflito do Oriente Médio que se arrasta por milênios. Isso. Né? Então, ninguém tá justificando nada. Samuca, né? Samuca tricolor. Tinha que ser tricolor. Se fosse rubro-negro, não falaria isso. Samuca, deixa eu lhe dizer uma coisa. Meu amigo, Darino tá vindo aí, viu? Que ele não tá vendo. Tricolor. Chegou, né? Se fosse rubro-negro, mas rubro-negro, pelo amor de Deus, segura você é Darino líder. um pouquinho, porque tá passando. Não, eu queria porque até fazer a conversa tá... A conversa Exato. Eu queria fazer até um convite, né? Ao vivo. Sim, que a conversa tá muito boa. Isso aqui é um primeiro encontro e tal. O Sheik, que mora aqui em Salvador, sim, ele disse que queria vir aqui na quinta-feira se a agenda dele pudesse, se ele conseguir ir na agenda dele, porque, obviamente, muita gente tá chamando ele para palestras e tal, certo? E um amigo nosso judeu falou que também conseguiria trazer um representante. O meu convite é, tanto para Pedro quanto para Igor, é que vocês fossem o host e o Igor co-host e vocês... Aceito. Ia ser maravilhoso, os dois sentados aqui, ia ser uma coisa extraordinária e histórica. Num podcast, um judeu ao lado, sim. Um palestino, provavelmente. E pregando a tolerância. Porque o Palestina esteve aqui justamente com a bandeira da tolerância. Eu vou indicar para o público aqui, para vocês, um filme chamado Ídolo. Não tem o American Idol, dos cantores, tipo The Voice? Sim. Tem a história de um cara chamado Muhammad Asaf. Um jovem de Gaza, que o sonho dele era ser cantor. Ele atravessou a faixa de Gaza, desceu, foi pro Egito e tentou entrar no programa. Não queriam ele, mas o cara insistiu, entrou. Simplesmente ele se tornou um fenômeno, ele se tornou a voz dos palestinos. Vocês coloquem aí, Muhammad Asaf. É um povo tão carente. E aí você vê que as mensagens, nós que somos músicos... Minha bandinha daqui a pouco, eu sou também cantor. É mesmo? Barrondina. Quando chega novembro... Bem que eu vi quando você cantou Jesus desde menino é palestino. Desde menino é palestino. Queremos esse corte, meu cara. E aí o que acontece? Nesse contexto, e vai ser muito bom esse convite, inclusive eu vi o podcast nascer. Bio é meu amigo de velhos tempos, é muito bom ser convidado mais uma vez. Porque quando eu vim aqui a primeira vez com o Serginho, pô, eu adorei. E agora com você, Pedro, que prazer te conhecer. Oi, irmão. Eu já conhecia você das redes sociais. E é massa a leveza do seu ser. Obrigado. E do seu ser humano. Obrigado. E aí o que acontece? Eu jamais vou justificar isso. Tanto que eu tô terminando agora um curso, uma pós em filosofia. E o meu tema é a alteridade ética de Levinas. Emmanuel Levinas é um pensador francês que ele trabalha a ideia da alteridade. Alteridade é você se despir. Você deixa de lado o seu próprio eu em prol do outro. Ou seja, através da sua face, eu vou ter a sensibilidade de entender que você é o outro e que você está em primeiro plano e não eu. Legal. E eu trago isso hoje para a sala de aula. Tanto que hoje a minha pedagogia é a pedagogia do afeto. Então, quando eu trabalho essa questão de guerras, eu sou um cara, assim, que prego, antes de qualquer coisa, o diálogo, a paz. Mas o problema, sabe o que é, Pedro? Que se você pegar os discursos desses grandes ditadores, eles sempre vão falar de paz. Eles sempre vão dizer que a guerra, a justificativa da guerra é a paz. Então, o antagonismo, o ser humano... Eu sempre digo assim, Deus fez a terra e o diabo fez a cerca. Quem é o diabo? O homem. O homem é o diabo. Tudo o que está acontecendo aqui é disputa o quê? Territorial. Você trouxe isso, terra. Você vê a ideia da propriedade.
Você entende quem é irmão, quando o pai morre, você vai ali dividir a herança. Você sabe quem é sua esposa, quando talvez você se separe, e a questão dos bens. Então essa ganância, tudo é fruto da ganância. Só que o pior é que nesse caso específico que a gente está falando é validado por uma questão religiosa, exatamente, cultural, uma exatamente. série de coisas. Então, aquela que não é qualquer terra, né? Não. Talvez esse seja o grande motivo de que essa questão se arrasta por milênios. Por milênios. Porque se fosse uma outra terra, o Alasca. É do sim. Alasca lá, que não tem uma história, não tem um contexto histórico. Ninguém quer o Alasca Peraí. Os Estados Unidos quer, porque é perto da Rússia. Fique você achando que o Alasca tem petróleo. Não, E o Alasca ali é o estreito que fica de a Bering. ligação com a Porque Rússia. o pessoal ali. achava que Guerra Fria era Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Eles são vizinhos. Tanto que tem um episódio que teve um caça americano que perdeu o contato, o rádio, e quando veio ele pegou uma estação russa. Ele estava em espaço aéreo russo. Ele poderia ter sido alvejado. E isso poderia ser o estopim da Terceira Guerra Mundial. Ave Maria. E eu falo para os meus alunos, gente, se ocorrer uma Terceira Guerra Mundial, tchau. Já era. Já era. Porque lembra do filme que estourou agora, Oppenheimer, que tem a ver com a questão dos judeus. Sabe por quê? Se Hitler tivesse sido inteligente, ele pegaria os físicos, porque a física judaica era melhor do que a física ariana. E se a guerra tivesse durado mais 6 meses, os nazistas tinham desenvolvido armas nucleares, uma bomba nuclear. A gente está falando de pessoas que botavam cianeto na boca para poder se matar. Então você está entendendo? Aí a gente vem para a questão dos judeus. Então, os judeus, eles são muito... Se você pegar os escritores, os músicos, os cientistas, os judeus, eles sempre foram muito nesse sentido da intelectualidade, da arte, porque eles tiveram oportunidade. E os palestinos? Como é que você vai ter oportunidade de viver numa terra árida? Eu indiquei agora o filme Ídolo. Vai ver a situação. É uma cidade completamente destruída. Onde você tenta plantar alguma coisa, não brota nada. Só brota tristeza. É uma... Cara, é difícil, é um vespeiro. E a coisa que eu gostaria que a gente tivesse, e isso aqui é uma sementinha disso, assim como outras pessoas estão fazendo também, é que a gente comece a procurar entender esse conflito não na mídia, cara. Sim. Não na mídia, não é por nada. É só porque talvez eles não tenham nem o tempo que a gente tem disponível para tentar desarmar esse novelo de lã e puxar o fio como você voltou 4 mil anos, 5 mil anos e tudo mais. Você vê, Pedrão, rapidinho, desculpa te cortar. Eu vi agora um comentário. Manda aí, bota aí, Cabas. Aí você vê, esse comentário, ele é tão inteligente. Olha lá, Mactube. Aos que chegaram, Mactube, esse nome também, Mactube também, Mactube, né? Veja do início. Porque o grande problema, Pedrão, é pegar os recortes. Isso. Então uma pessoa, por exemplo, que entra agora e pega um recorte meu, já leva isso como verdade absoluta. Olha o perigo. Não, vão dizer que você tá... fazendo apologia. Como o querido Samuca botou aí, né? Querem justificar um ataque terrorista? Não, pelo amor de Deus. Nunca. A primeira coisa que a gente tá fazendo aqui é separar. Palestino não é necessariamente terrorista. Terrorista, exatamente. A gente não pode pegar um recorte desse e dizer... Aliás, os terroristas são a grande minoria de um povo de quantos milhões de pessoas? Quase 5 milhões. Gente, como é que a gente vai dizer que existem 5 milhões de terroristas só ali? Não existe. Não tem como, velho. Não. Quer ver uma coisa? Entre os próprios judeus, existem muitos judeus que clamam a criação de um Estado para os palestinos. Pois é. Existe. Ou seja, existe um caminho Existe aí, né? um caminho. Existe esperança. Agora tem uma diferença. Existe a esperança do esperar e a esperança do esperançar. Esperança do esperar? Esperança do esperançar é você colocar ação na esperança. O que está faltando é isso. Boa. Muito bom.